Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Deco Koyanagi e estou aqui direto aqui do meu home studio, aqui no meu apartamento, para tentar fazer para vocês aqui o meu primeiro vídeo aqui no meu canal falando sobre guitarras, guitarristas, instrumentos, equipamentos, etc. Tá? Eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que eu venha fazer aqui para vocês nesse meu canal. E a ideia aqui é compartilhar informações de uma maneira bem descontraída e tranquila, um bate-papo sossegado aqui, sem muitas pretensões, né? E a ideia é passar alguns conhecimentos aí que de repente eu adquiria nesses mais de 40 anos aí de carreira, tocando guitarra em bandas, etc, né? Pela noite aí, a noite afora. E hoje, começando, né, nesse primeiro vídeo, eu pensei em falar sobre a nossa tão famosa, amada e odiada Stratocaster, né? Vocês podem ver ali atrás, tem o Jeff Beck tocando uma Stratocaster como essa aqui. E eu pus justamente para ilustrar, né, como essa guitarra é tão querida, tão amada e às vezes tão odiada por muitos, né, por aí, né? Então, começando, eu queria só dar uma breve história de como surgiu a Stratocaster, né, porque o Léo Fender, né, ele começou a construir guitarras baseado na ideia de que naquela época não tinha guitarra elétrica, assim, né? Na época que ele começou a ter as ideias dele lá, ele via que os músicos, né, estavam tocando cada vez mais alto, né, nos shows. E basicamente o que o pessoal fazia era ligar o violão com um captador, né, para poder fazer os shows com o volume mais alto, né? E depois dessa necessidade começou a surgir as guitarras acústicas, né? Que eram basicamente um violão eletrificado, né? Então surgiram as guitarras semiacústicas, né? Que tocavam tanto desligada quanto com o captador, né? Ligado no amplificador. Mas isso gerava certos problemas no palco, assim, né? Porque a acústica da guitarra às vezes interferia na captação, né, do amplificador e etc e tal. Além do fato da guitarra ser mais volumosa, né, pelo fato de ainda vir daquele conceito ali do violão, né? O violão tem que ter um corpo mais espesso para poder dar volume, né, no som, né? Então as primeiras guitarras elétricas vieram desse conceito, né, do violão eletrificado, né? E aí o Léo Fender, tendo como base naquelas guitarras steel, né, que eram aquelas guitarras que o pessoal colocava deitado assim para tocar com slide, né? Aquilo ali era praticamente um pedaço de madeira que o pessoal colocava assim no colo e tocava, né, um pedaço de madeira com cordas, né? Então, mais ou menos baseado naquilo, ele foi desenvolvendo a ideia das primeiras guitarras elétricas, né, que seria corpo sólido, né? Então, bom, se eu estiver falando alguma bobagem, que o pessoal me corrija, porque eu não peguei nada para olhar na internet, estou falando tudo do que eu me lembro, tá? Então, assim, é o que eu falei, um bate-papo bem informal mesmo. Eu espero que, se tiver alguma coisa que vocês quiserem me corrigir, corrijam, deixa aí seus comentários, tá bom? Então, aí o Léo Fender ele começou a construir as primeiras guitarras elétricas, né, com corpo sólido. Cara, mas aí ele teve umas ideias assim tão sensacionais, assim, conversando com músicos, ideias dele mesmo, que ele acabou criando um padrão assim de guitarras que vem até hoje, né? Você pega um modelo de Stratocaster como esse aqui, né? Basicamente desde lá de 1954 até hoje, praticamente ela não mudou quase nada, né? Assim, continuou sendo praticamente o mesmo instrumento, né? Então, quais foram as ideias legais que o Léo Fender teve, né? Em primeiro lugar, é o que eu falei, né? Ele teve a ideia de criar o corpo sólido, né? Sem aquela parte, e mais fino também, né? Na espessura. Sem ter aquele corpo grande igual de violão para facilitar na tocabilidade do instrumento, né? Um instrumento mais leve, mais fino para tocar, né? E também a sua, como diria, sua dinâmica em relação ao corpo, né? Tá empoeirado isso aqui. E o design, né? O design todo
confortável aqui, tem uns chanfrados aqui que se encaixam no seu corpo aqui na hora que você vai tocar, bem legal, né? Então a primeira ideia bacana foi essa, de ter um corpo sólido com um design já específico para se encaixar bem no corpo, né? Até esses dois chifres que a gente brinca, né? Esses dois chifres também foram pensados porque para você poder ter um acesso melhor aqui às notas, né? mais agudas aqui do instrumento, né? Porque antigamente os violões eles eram fechados aqui, né? Então você tinha um acesso mais ou menos até o 12º traste aqui, né? Então, e as guitarras também, quando foram eletrificadas, também elas inicialmente tinham aquele corpo que vinha aqui, até mais ou menos aqui, era fechado, né? Aquele desenho tradicional, e você tinha mais ou menos acesso até o 12º traste, e dali em diante você tinha uma certa dificuldade para alcançar o restante das notas, né? Então aqui já foi um lance bacana também, a ideia que ele teve de fazer essas cavidades, essas aberturas, para você poder chegar mais nas notas agudas sem dificuldade nenhuma. Isso foi uma grande sacada legal também. Outra ideia legal que ele teve foi em relação às tarraxas, né? Porque normalmente as guitarras que eram eletrificadas na época, como elas imitavam o violão, elas tinham 3 tarraxas desse lado e 3 tarraxas desse lado, que é o comum nos violões até hoje. E aí ele teve essa ideia de realmente colocar todas as tarraxas de um lado só, todas as tarraxas aqui em cima, né? Para facilitar na hora de afinar. Isso foi uma grande sacada também, muito legal, que depois até foi copiada por outras marcas, né? E vem sendo utilizado dessa forma até hoje, né? Outra ideia também bacana que ele teve foi a questão do braço, né? Porque até então, como as guitarras vinham, como eu já falei, como as guitarras já vinham da concepção do violão, as primeiras guitarras eletrificadas, elas tinham o corpo colado no braço, né? Então, assim, não tinha essa parte parafusada aqui atrás, né? Era tudo uma peça única, colada. Às vezes era uma peça única e às vezes eram 2 peças coladas, né? Uma na outra. E isso às vezes dava uma certa dificuldade na hora de fazer manutenção, porque às vezes você tinha um problema de repente no braço e você precisava trocar esse braço, né? E aí como é que você ia fazer, né? Com o braço colado dava muito trabalho. Então ele teve essa sacada genial também de fazer o braço parafusado ao corpo, né? Porque aí se você tem algum problema grave no braço do seu instrumento que você precisa trocar, é só desparafusar e colocar outro e ajustar e vamos embora, né? Outra sacada genial que ele teve também dessa facilidade da manutenção, né? Bom, o que mais? Ele também teve a ideia de fazer aqui 3 captadores, né? Um em cada posição, o mais próximo aqui da ponte, um aqui no meio e outro mais próximo aqui do braço, né? Qual a diferença disso? Para quem não conhece, né? Posso estar chovendo no molhado, mas para quem não conhece, o captador próximo aqui da ponte, ele capta um som mais agudo, né? Porque as cordas estão mais próximas aqui da ponte, captam mais agudo. Aqui no meio, claro, um som mais médio, né? E o captador mais próximo do braço, ele capta um som um pouco mais grave, né? Um pouco mais cheio, né? Justamente por conta da posição em relação à escala aqui. Isso foi muito legal também, né? Porque você tem aqui 3 opções de timbre, né? Se você quer um som mais grave, vem aqui, mais médio, mais agudo. Isso era uma coisa que nas primeiras guitarras elétricas também não tinha, né? Tinha simplesmente um captador aqui no meio, que tinha um som, né, único, né? Então isso também foi uma sacada genial que ele teve. Aí você conseguia mudar, deixa eu até pegar aqui, a guitarra tá ligada, então você tem aqui, ó, captador da ponte, né, mais agudo, captador do meio, né, som médio, e aqui o captador do braço, um pouco mais grave, né, então você tem aqui, ó, grave, médio e agudo, tá?
As primeiras Stratocasters, ele também aqui na relação aos controles, ele fez aqui controle de volume geral, tonalidade desse captador e tonalidade desse captador, tá? Controle de tom, né? E a chavinha aqui de 3 posições para mudar os captadores, tá? Só que isso que interessante agora que eu vou citar, que é o seguinte, as primeiras Stratocaster elas saíram com uma chave de 3 posições, né? Seria agudo, médio e grave, né? Captador da ponte, captador no meio, captador do braço. Só que aí os guitarristas, ao longo da utilização da guitarra à noite e tal, não sei o que, eles acabaram descobrindo que se você colocasse a chave da seletora do captador numa posição intermediária aqui, você conseguiria ligar esses 2 captadores ao mesmo tempo aqui, né? Então, e você acabaria descobrindo um som que a Fender acabou sendo muito conhecida, né? Que é o som do som defasado que eles falam, né? Dos captadores, ó. Que eles falam que parece que é um som meio de um pato, um pato falando, né? Então você tem aqui o captador da ponte, aí você tem o som intermediário, que parece um quack, 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 um pato falando, né? E aqui também, entre o captador do braço e do meio, também você tem uma posição intermediária, que dá um som defasado também. E aqui o captador do braço. Isso foi uma coisa interessante, porque inicialmente o projeto dele era uma chave com 3 posições, mas os guitarristas acabaram usando nessa posição intermediária, justamente porque eles gostaram desse som anasalado, né? Esse som fora de fase, né? E acabaram usando e acabou ficando um som característico da Stratocaster mesmo, esse som anasalado desse fora de fase que a gente fala, né? E aí depois disso o pessoal começou a fabricar as Fender já que nem você tem aqui, né? Uma chave de 5 posições, né? Ao invés de 3, né? Então você tem aqui as posições normais das guitarras antigas, mais 2 posições que são para criar esse efeito de ligar um captador com o outro aqui, seja nessa posição aqui ou seja nessa posição aqui, para você ter um som fora de fase, né? Que é uma sacada muito legal que na verdade não foi ideia do Léo Fender, mas foi uma ideia descoberta pelos músicos ao longo da utilização do instrumento na noite, né? E que mais? Outra coisa muito legal também foi a questão da ponte, né? A ponte de trêmulo que a gente fala, né? Isso aqui foi uma invenção patenteada do Léo Fender, que você tem aqui a ponte, onde passam as cordas, né? Você coloca as cordas aqui por trás, né? Passa para cá e vai para as tarraxas, né? E o legal e aqui atrás você tem, que está tampado, né? Mas aqui atrás você tem umas molas que controlam a pressão, né? Entre a pressão das cordas e a pressão das molas vão dar a estabilidade que você precisa para manter a guitarra afinada, né? E isso foi muito legal, porque na época também a gente tinha lá as alavancas de trêmulo, mas elas não funcionavam muito bem, sabe? As alavancas Bigsby, que vinham em algumas guitarras, inclusive nas Gibson, mas elas não tinham, além de elas não terem uma ação muito forte, né, na relação do trêmulo, elas desafinavam muito fácil, né? Uma mexidinha que você dava ali já desafinava tudo, então o pessoal ficava muito incomodado, falava, não, eu não quero a guitarra com trêmulo porque desafina muito e tal. Então essa aqui foi a ideia super bacana que o Léo Fender teve, que foi patenteada, que todo mundo também utiliza até hoje, né? Que você tem uma alavanca de trêmulo bem estável, né? E que se mantém afinada, né? E é muito
bacana de utilizar, né? É claro que depois disso vieram outras alavancas, né, como a Floyd Rose e outros modelos, né, Kahler, Gotoh, etc. Mas aí seria para um outro vídeo, né, que seria as alavancas Floyd Rose já com trava aqui em cima, etc., né, que era mais utilizada para os guitarristas tipo Ed Van Halen, pessoal que toca mais o som mais pesado, que usa mais alavanca, né, de forma mais extrema. Então a gente acabou vindo para essa outra geração de guitarristas que utilizavam Floyd Rose, né, com trava, né. Então mas aí já é para um outro vídeo. Mas falando ainda do Léo Fender, essa aqui foi uma invenção genial que ele teve, que até então não existia, né. Na época foi a alavanca mais confiável, a alavanca de trêmulo mais confiável para a época, né. E então, aí são todas essas vantagens que a Stratocaster trouxe, né, para o mundo do guitarrístico, né. Que eu me lembro, ele fez primeiro, acho que a Telecaster, que é um modelo semelhante à Stratocaster, né, porém mais simples, né, só com 2 captadores. E não tinha ainda a alavanca de trêmulo, era uma alavanca simples aqui, sem o trêmulo, né. Mas logo em seguida ele já teve a ideia da Stratocaster, que foi realmente, acho que a que mais influenciou todo o cenário musical aí, tanto do pop, do rock, enfim, né. É uma guitarra que basicamente é utilizada até hoje, sem muitas modificações assim, né, consideráveis, né. O que mais que eu posso falar? É uma guitarra super macia de tocar, né, o braço fino, o braço confortável, né, e tem essa facilidade que eu disse de acessar as notas aqui embaixo, né, a opção dos timbres dos captadores, e aí a alavanca, é claro que isso fez muita diferença para muita gente, né. Só que aí a gente está falando dos benefícios da Stratocaster, né? Então os benefícios seriam todos esses, né? Uma guitarra de corpo sólido, né? Que já não tinha aqueles problemas da guitarra semiacústica, né? Uma guitarra semielétrica, né? Aliás. Então uma guitarra, a primeira talvez guitarra de corpo sólido, tirando a Telecaster, né? Com esses 3 tipos de captação, com a opção de você mudar, né, para timbre agudo, médio ou grave, botão de volume, botão de tonalidade para cada captador aqui, né. Os modelos iniciais ele não colocou um controle de tonalidade para o captador da ponte, e acho que isso até hoje continua dessa forma, né. Ele entendeu que o captador da ponte seria para usar agudo, então não colocou um controle de tom, né, para o captador da ponte. Então você tem controle de tom somente nos outros 2 captadores, né? Isso vem desde aquela época e vem até hoje sendo fabricado dessa forma. Então você tem a alavanca, você tem essas opções de timbre, você tem o braço que eu disse que é colado, né? Aliás, você tem o braço que não é colado, é parafusado. Então se você de repente tiver um problema com o braço, você pode tirar para fazer manutenção ou pode até trocar o braço. As tarraxas todas de um lado só, né, para facilitar a afinação. E basicamente é isso, né? Você tem o tensor aqui também, isso foi uma ideia legal também, né? Porque você tem o tensor aqui que basicamente é um parafuso, né, que vem ao longo do braço para manter a tensão das cordas, né, para aguentar a tensão das cordas aqui. E você também é ajustável, né? Você pode de repente, se você vê que o braço está vindo um pouco para cá ou um pouco para trás, você pode ajustar para que ele venha na posição certa também. Isso é uma ideia muito bacana também, que foi revolucionária, né? Porque ajudou bastante, né? Então, a gente está falando dos benefícios, né, da Stratocaster, mas agora vamos começar a falar também dos defeitos, né? Do lado tem os prós e os contras, né? Então a gente vai falar um pouco agora dos contras, né? A Stratocaster, ela, apesar de ser muito famosa e muito admirada, muito amada por todos, eu mesmo me considero um stratomaníaco, né, como dizem, né? Ela tem assim os seus benefícios, mas tem os seus contras também, né? Então vamos falar um pouquinho dos contras. Com a utilização
da Stratocaster no mundo pop, no mundo do rock, eles começaram a perceber que os captadores simples, quando ligados no amplificador limpo, né, amplificador clean, tranquilo, você toca normal, sem problema. Mas como o pessoal começou a utilizar a Stratocaster no ambiente do rock, né, no ambiente do heavy metal, etc., né, e outros estilos, eles começaram a perceber que esse captador ele dava muito ruído, né, quando ligado nas distorções, né, naqueles amplificadores a válvula ou mesmo naqueles pedais de fuzz que eles tinham na época, né. Então o que aconteceu? Eles começaram a perceber que a Stratocaster, para alguns segmentos de música, né, o captador single ele se tornava fraco no sentido do som, né, era um som magro. Esse som magro, na verdade, foi um som que para certos estilos caía perfeitamente bem, como country, como hip hop, né, e outros estilos. Mas para o estilo, por exemplo, de jazz ou de repente heavy metal, rock, hard rock, então não era muito adequado, né? Era um som mais magro e que gerava muito ruído quando ligado na distorção. Então o que aconteceu? O Ed Van Halen praticamente foi o primeiro, né, que teve essa dificuldade, ou talvez foi um dos primeiros que teve essa dificuldade. Porque o Ed Van Halen ele falava assim que quando ele ia ensaiar com a banda, já no começo do Van Halen, da banda, né, do Van Halen, ele percebeu que as Gibson, elas tinham a Gibson ela tem aqui dois captadores duplos, né, seriam dois desses singles ligados junto, né, então ela tinha um captador duplo aqui e um outro duplo aqui no braço. E o que acontece, falando da parte eletrônica, né, os captadores duplos, quando você juntam dois captadores, ele acaba meio que um anulando o ruído do outro, né, quando eles estão juntos, assim. Por isso que os captadores humbucker que você vê hoje em dia por aí, se você observar bem, eles são dois singles, né, são dois singles aqui, porém juntos aqui, né, combinados juntos ali. Por isso que chamam humbucker, né, uma espécie de um sanduíche, assim, né, captador duplo, humbucker, dois juntos. E essa união dos dois captadores acaba eliminando aquele ruído indesejável, aquele rum, né, que tem no captador quando você liga ele em volumes extremos ou com distorção, né. O Ed Van Halen então começou a ensaiar com a banda, né, com uma Gibson, né, com captador duplo e tinha um som legal, um som mais gordo, mais pesado, só que não tinha os benefícios da Stratocaster, né. Então o que ele fez? Ele, com uma ideia genial que ele teve, ele resolveu pegar um captador duplo de uma Gibson, né, e colocar numa Stratocaster, né, porque aí ele teria, digamos assim, o melhor dos dois mundos, né. Pega um captador duplo de uma Gibson, de uma Les Paul, ou seja, qualquer outra guitarra, e coloca numa Stratocaster, e aí você tem uma Stratocaster com um som mais gordo, sem aquele ruído chato dos captadores single, né. E aí surgiu essa ideia que ele usou amplamente durante toda a sua carreira e que foi copiada também por muitos guitarristas e muitas fábricas, né? Que acabou sendo essa ideia acabou sendo chamada de Superstrat, né? Seria uma Stratocaster com captador duplo aqui na ponte, às vezes até dois captadores duplos, né? Sendo um na ponte, um no braço e um single aqui no meio para dar uma diferença de timbre, né? E isso também foi uma ideia muito copiada, né, por muitas marcas e muitos músicos, que vem até hoje sendo amplamente utilizado. Então, a desvantagem da Stratocaster original é essa, né, que os captadores são singles, são mais simples, o som é mais magro e tem esse problema de gerar ruído quando você liga numa distorção, né, mais forte. Para contornar esse problema, algumas fábricas começaram a fabricar o que a gente chama de captador noiseless, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem 3 captadores noiseless que eu coloquei, né? Da marca Sergio Rosar. E o que acontece? O captador noiseless, ele tem exatamente a mesma ideia do captador duplo, que seria ter 2 bobinas, né? 2 captadores juntos para anular o som. Só que para não sair da configuração original da guitarra, o que eles fizeram? Eles colocaram
como se fosse mais um mini captador embaixo desse daqui, né? Uma bobina embaixo desse. Então ele fica praticamente como sendo dois captadorzinhos um em cima do outro, só que o de baixo ele fica mais para realmente tirar o ruído do captador, né? Então aqui eu tenho 3 noiseless, né? 3 captadores sem ruído, que na verdade são 3 captadores com bobinas embaixo para eliminar o ruído. Isso foi uma ideia bem interessante que alguns guitarristas começaram a utilizar, por exemplo, Eric Clapton e o Malmsteen, né? Começaram a usar esse tipo de captador porque eles queriam manter o som da Stratocaster bem característico, assim, né? Do som mais magro, mais pato que eu falo, né? O som da Stratocaster em forma de pato, mas sem ter esse ruído chato. Então, alguns guitarristas conseguiram utilizar dessa forma. E nessa guitarra em particular eu uso assim também, né? Eu gosto de ter ela toda original, pelo menos visualmente, né? Mas com os captadores noiseless para evitar o ruído, né? E então, falando em desvantagens, são essas, né? Os captadores originais da Fender, eles são som magro com ruído se você ligar na distorção, né? Outra desvantagem é que o braço, sendo parafusado no corpo, aí vem aquelas teorias, né, dos especialistas e tal. Eles dizem assim que você acaba perdendo às vezes um pouco de sustain, né, nas notas, né? Que eles falam assim que a guitarra, como ela é construída com o corpo colado ao braço, ou mesmo quando ela é feita uma peça única de madeira, né? Eles dizem que a sustentação das notas é muito maior, né? E na Stratocaster, pelo fato de ser parafusado, você perderia em termos de sustain das notas, né? Mas aí não sei, eu acho que assim, particularmente não é uma coisa que vá te dar um prejuízo muito grande assim na tocabilidade, dependendo do estilo que você vai tocar, né? Claro, né? Dependendo da música que você vai fazer, enfim. Para mim isso nunca foi problema, né? Tanto é que tem várias outras marcas de guitarra que também usam esse mesmo sistema de braço parafusado, né? Kramer e Sharp e outras guitarras, né? Se tornou meio que uma tradição, né? Um jeito prático, né? De construir e de fazer manutenção das guitarras. Então, na minha concepção, isso não é uma diferença muito considerável, assim, né? Para alguns outros músicos mais puristas, aí de repente pode ser que seja uma coisa que incomoda muito, mas pro meu estilo de tocar, no ouvido, não interfere muito. Mas tem essa polêmica em relação ao braço colado ou braço parafusado, né? Outro problema da Fender também é das Stratocaster, né? Eu não vou nem falar marcas, porque existem inúmeras, né, marcas de Stratocaster hoje em dia, feitas por luthier, etc. Né? Outro problema também é em relação à alavanca, né? Porque a alavanca ela tem a vantagem de você fazer o trêmulo, brincar bastante, mas se ela não estiver muito bem regulada aqui, né, com as molas aqui dentro, né, se não estiver muito bem regulada, e também se você não se atentar aos pontos de atrito que as cordas dão aqui, toda vez que você der uma alavancada, ela vai desafinar, principalmente na corda sol, a terceira corda, né? Isso era uma briga assim que vem lá de longe também, assim. Eu lembro que tinha uma polêmica do Jimi Hendrix, né? Que ele estava fazendo um show e toda vez que ele dava uma alavancada, a corda sol desafinava e ele ficava bravo, né? Até teve um show lá que parece que ele estava tocando e o pessoal dos Beatles estava assistindo, né? E o Eric Clapton também estava assistindo. Aí ele começou a tocar, deu uma alavancada assim, desafinou. Aí ele parou a música e falou assim: Eric Clapton está aí, pessoal? Aí o pessoal, tá assim, né? Aí ele falou assim: cara, sobe aqui e afina isso pra mim. Foi lendária essa história, porque realmente a Stratocaster tinha esse problema, né, de desafinar. Agora, em relação à parte física e à parte mecânica da coisa, a gente poderia falar o seguinte: por que a Stratocaster desafina tanto? É um problema de apoio de cordas, né? Eu vou destrinchar um pouco aqui para vocês de maneira sucinta, aqui de maneira rápida, porque eu não sou luthier, né? Mas entendo um pouco de tanto mexer em guitarras, né? Principalmente de tanto mexer em Stratocaster.
Começa pelo fato de que você tem que, para você trocar a corda, você tem que enfiar a corda aqui por trás, né? Ela vai sair aqui, né? Ela vai sair aqui. Daqui você tem que passar para cá, ela vai passar pelo traste zero aqui, pelo nut que a gente fala, né? E depois ainda as cordas mais finas vão passar por esse apoio de cordas que tem aqui, para depois chegar na tarraxa. Então você vê que no caso da Stratocaster, ela tem muitos pontos de apoio da corda, né? Aqui quando você coloca a corda, ela já tem um ponto de apoio ali. Quando ela passa por aqui, ela já tem mais 2 pontos de apoio, né? Um ali dentro e outro aqui no apoio aqui da alavanca, né? Depois ela vem para cá, já tem mais um ponto de apoio aqui no traste zero, né? Depois, no caso das cordas finas, mais um apoio aqui nesse suporte aqui para manter as cordas alinhadas. E por fim, aqui na tarraxa, né? Que é outro ponto de apoio. Então, quando você dá a alavancada, o problema é que às vezes a corda ela vai e volta, né? Nesse seu movimento da alavancada. E quando você solta a alavanca, a corda não retorna na mesma posição que ela deveria ficar para poder estar afinada, né? Então esse é o grande problema das Stratocaster e das outras guitarras que tem alavancas mais simples, né? Para remediar isso, o que o pessoal fazia? O pessoal costumava, às vezes, lubrificar com óleo aqui, com WD, essas marcas de óleo, lubrificar nos pontos de atrito, né? Você começa lubrificando aqui, né, na alavanca. Aqui também no traste zero, o pessoal costumava, às vezes, colocar grafite, né? Pode ser até grafite de lápis mesmo, né? Passa aqui grafite de lápis. E às vezes passava grafite aqui também no apoio, né? Ou então, às vezes, o pessoal trocava esse traste zero aqui por uma outra, como se diz, um outro material. Porque normalmente o traste zero aqui, nas guitarras mais baratas, o traste zero é feito de plástico, que é horrível, né? Ele prende muito a corda, né? Quando você usa. Nas guitarras melhores ele é feito de osso, né? Material de osso, que já é o mais tradicional, que funciona bem. Mas, assim, outros guitarristas tentaram usar, por exemplo, traste zero de latão ou traste zero de grafite, né? Que o atrito é menor, né, na corda, né? Então, quando você der a alavancada, ela não vai ficar tendo atrito aqui, ela vai deslizar de maneira, né, fácil para manter a corda sempre na posição certa, né? E até depois teve algumas marcas de instrumentos que acabaram criando, até a Fender mesmo acabou criando um traste zero, né, com umas roldanas, né? Você pode tirar esse traste zero normal aqui, né, o nut que eles chamam, né? Tira o nut e instala o nut mais moderno, com umas mini roldanas ali dentro, né? O próprio Jeff Beck utilizava muito isso. E com esse traste, com esse nut e com roldanas, você tem um deslizamento melhor das cordas ali na posição que ela apoia ali, para não ter a desafinação das cordas, né? Um outro lance também importante na Stratocaster é a maneira que você coloca as cordas aqui na hora que você enrola nas tarraxas, né? Muita gente não tem experiência e apenas vai lá, coloca a corda, enrola ali, aperta, né, e tchau, né? Tudo bem, né? Isso daí também não é correto. O certo é você colocar, dar aquela amassadinha na corda e ir rolando a corda, né, de maneira bem organizada, assim, para que ela fique numa posição, sem dar muitas voltas também aqui na ponta da tarraxa, para que ela não fique assim muito bagunçada, porque isso também pode, de repente, na hora que você usa a alavanca, a corda ela pode ceder e na hora que ela volta encavalada em algum outro ponto ali que você deixou muita corda enrolada, ela encavala ali e acaba, né, caindo numa posição diferente, né? Outra coisa também que você pode fazer é colocar tarraxas com trava, né? Essa guitarra, por exemplo, eu coloquei tarraxas com trava. Como seria tarraxas com trava? A guitarra que tem tarraxas com trava, ela tem uma proteção a mais aqui, que é um parafuso, tá vendo aqui, ó? Que você gira para lá e para cá. E esse parafuso, ele vai
apertar a corda aqui por dentro, né? Ele tem um pino assim, então quando você vai apertando esse parafuso aqui, ó, você vai apertando, ele vai apertando também um pino que tem aqui dentro, né? Que vai acabar prendendo a corda de maneira mais eficiente. Isso também é um negócio legal que você não altera o visual da guitarra, né? Você mantém a guitarra com o visual tradicional, mas aqui atrás você tem uma proteção extra, um aperto extra para a corda, né? Para ela se manter mais afinada, né? Outra ideia também que foi muito divulgada pelo Ed Van Halen, que eu também uso assim, é você não colocar simplesmente as cordas e afinar e sair tocando, né? O que o Ed fazia, que eu costumo fazer também, é você põe as cordas, afina, né, com diapasão, com o afinador, e aí você vai forçando as cordas, você vai forçando propositalmente, dando uns bends, puxando até com a mão, assim, né? Para você meio que fazer ela ceder, né? Porque toda corda vai ceder quando você começar a tocar, né? Corda nova é sempre assim, né? Você colocou, é um pesadelo. Ela vai ceder com certeza, você vai ter que afinar várias vezes até ela se manter estável, né? Então o que a gente fazia, o que o Ed Van Halen sempre fez, o que eu faço também, é colocar as cordas, afinar e depois, de maneira forçada, você ir lá e dar uns bends, puxar a corda para cima, você faz ela ceder, né, de maneira forçada e vai afinando novamente até que ela se estabiliza, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, 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 né? Porque você já vai estar galgando passos aí para chegar na estabilidade da afinação da guitarra, que você não vai passar nervoso na hora de fazer um show ao vivo. Outra coisa também, a dica que é importante é você lembrar que aqui você tem a regulagem das oitavas aqui, né, na alavanca, né? Para quem não sabe o que é a regulagem das oitavas, você pode ver que esses cavaletes aqui, eles não estão alinhados, né? Eles estão todos diferentes aqui, ó, tá vendo? Isso tem um motivo, né? Porque a escala, ela não é perfeita, né? Então, para cada corda, você precisa alinhar o cavalete correspondente aqui, o apoio correspondente, para que as oitavas da guitarra fiquem corretas, tá? Isso você consegue fazer facilmente com o diapasão. Você vem aqui com uma chave e aí você mede se a nota solta, por exemplo, um Mi aqui solto, se ela está batendo com o Mi do 12º traste, né? Você vê lá pelo diapasão. Se tiver diferente, você vai ajustando aqui, ó, o parafuso da alavanca aqui, até chegar no equilíbrio correto. Isso é uma coisa fácil de fazer, mas tem gente que não conhece, e isso de repente vai ficar no próximo vídeo, porque é muito demorado para explicar, tá? Então é isso, pessoal. As Stratocaster têm esses benefícios, né, que eu disse aqui. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas tem essas complicações aí que o pessoal às vezes passa muito nervoso, né, e fica às vezes descontente com a guitarra por conta da Stratocaster desafina, Stratocaster não tem sustain, os captadores têm muito ruído e tal. Mas assim, é uma guitarra que foi genial a ideia do Léo Fender em ter construído, ter tido essa ideia, ter fabricado, e é uma guitarra que se mantém ao longo de todos esses anos praticamente com poucas modificações, né? Basicamente, talvez essas que eu falei para vocês e mais algumas que foram geradas por alguns luthiers aí que fizeram algumas inovações. Mas basicamente, para quem gosta, para quem é estratomaníaco como eu, assim, basicamente mantém, né, essa configuração de ideias e de guitarra desde 1954. Eu não sei se eu estou falando certa data, eu acho que é 1954. Mantém até hoje, né? Então, assim, você tendo um cuidado com a guitarra, esses cuidados que eu disse, né, e tendo em vista onde você vai utilizar essa guitarra, né, para que tipo de som, né, se é pop, se é blues, se é rock, se é heavy metal, você tem que ter esse cuidado de saber que, de repente, ela não vai funcionar tão bem para o que você quer, dependendo do que você vai tocar, né. E é o que eu falei, se de repente você quiser utilizar ela mesmo assim para outros tipos de som, você pode fazer as modificações que eu disse, né? Você de repente pode pôr aqui um captador duplo, né? um humbucker, né? Você transforma ela numa super strat, ou 2 ou 3, aí é a sua escolha, né? Você pode colocar uma ponte
de alavanca, de trêmulo Floyd Rose, que ela é mais, como é que fala? Mais utilizada no rock, né? No hard rock, que ela tem também uma trava aqui, para manter a guitarra estável. E outras modificações que você pode fazer aí ao seu gosto, né? Essa aqui, por exemplo, eu tenho um sistema aqui que eu fiz da parte elétrica, que é o seguinte, minha paleta caiu, ó, deixa eu pegar aqui. Minha paleta caiu no chão. Um sistema legal que os estrateiros costumam utilizar é o seguinte, o sistema blend, né, de ligação da parte elétrica aqui interna. Aqui. Você não altera nada por fora, mas por dentro você muda na ligação dos captadores. O que a gente faz basicamente? A Stratocaster, como eu falei, ela tem aqui a opção de você utilizar o captador da ponte, que é mais agudo, o captador do meio, mais médio, o captador do braço, que é mais grave, né? E aquela posição intermediária que eu falei para vocês, que você pode utilizar ou esses dois captadores, ou esses dois captadores, né? Então, basicamente, são esses os timbres. Mas a Stratocaster, ela não tem a opção de você ligar, por exemplo, o captador da ponte com o captador do braço. Essa opção ela não tem de maneira original, né? Ligação original. Então, o que os estrateiros costumam fazer? Eles costumam fazer a ligação que a gente chama de blend, né? A gente abre aqui por dentro, e aí a gente inutiliza esse potenciômetro aqui, ó, que seria o potenciômetro de tonalidade. A gente inutiliza ele, e ao invés de ser de tonalidade, a gente muda para a ligação elétrica, né, lá dentro, para que de uma forma diferenciada ele acabe unindo esses dois captadores aqui, ó, captador da ponte e captador do braço. Então essa aqui, por exemplo, eu fiz essa ligação que quando eu uso esse potenciômetro na posição aberta, ele vai estar normal, uso normal dos captadores. Mas se de repente eu quiser fazer a posição captador da ponte mais captador do braço, eu giro o potenciômetro para cá e ele vai unir esses dois captadores. Então ele vai ficar um timbre diferente, um timbre mais associado à Telecaster, né? Porque a Telecaster tinha só dois captadores. Então na Telecaster você conseguia fazer o som da ponte mais braço, né? Que não tem na Stratocaster. Então essa ligação blend é bem interessante para quem é estrateiro, para quem gosta de extrato. Essa modificação é bem legal. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui qual seria a diferença. Ó. Então aqui a ligação normal do captador da ponte. Som bem agudo, né? E agora o blend. Som de blend e som normal. O blend de novo. Você consegue perceber que você tem um som mais macio, né? Porque você está tendo, você está ligando um captador agudo com um captador grave, então você tem um som mais macio. E para algumas músicas fica muito legal. Então é isso. E aí você pode manter esse captador aqui como sendo um captador de tonalidade para tudo, né? Ó, e abafa para qualquer posição que você estiver usando, qualquer captador ele abafa se você precisar deixar mais grave ou deixar mais agudo. Então nessa guitarra em particular eu uso assim, eu uso volume geral, tonalidade geral aqui nesse segundo potenciômetro, e aqui eu uso o blend. Ele estando todo aberto, ele vai estar na função normal, e ele todo fechado, ele vai unir esse captador da ponte com o captador do braço, né? Eu gosto bastante desse timbre. Quem é estrateiro conhece bem esse macete, né? E é isso, e é o que eu falei, você tendo também 3 captadores noiseless, né, que é sem ruído, que é o que eu falei que tem uma bobina embaixo para tirar o ruído, você consegue manter a configuração original do instrumento, né, sem alterar o visual, mas tendo esses benefícios, ela ter de repente mais potência no captador, né, mais potência de som, que nem aqui nesse Serge Rosar, eu tenho um modelo aqui que ele é mais potente aqui na ponte, ele é o Hot,
E tenho dois aqui que são vintage, que tem um nível de som mais normal, né? Então isso também é legal, você de repente você pode trocar por captadores que sejam da sua preferência, seja ele captador single ou mesmo duplo, né? Que a gente chama de Super Strat, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu acho que por hoje acho que eu falei tudo que eu queria, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas assim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Assim, eu não me planejei para falar sobre isso, né? Peguei o vídeo aqui, peguei o celular e saí gravando, mas espero que tenha sido útil, né, essas instruções que eu passei. Esse é um primeiro vídeo improvisado que eu fiz aqui, né? E espero fazer outros de maneira mais organizada. Mas é isso, pessoal. Vamos seguir em frente. Eu quero falar para vocês que eu estou lá trabalhando no Instituto Cultural Bolívia Rock, que fica aqui na Penha, aqui na Aricanduva, ali na Rua Doutor Suzano Brandão 537. Ali a gente tem muitos shows, muita coisa rolando ali, né? Um Instituto Cultural que tem almoço, tem aulas de música para crianças, né? E para adultos também. Tem shows de rock no final de semana. Tem uma proposta ali de jazz e blues nas sextas-feiras. Tem exposições de fotografia, etc. Enfim, é um instituto cultural, né? Então, se alguém quiser, de repente, ir lá conhecer. E a gente está tendo também os programas que a gente começou a fazer novamente aqui com a Kátia Rock, ali no rádio web SP Rock, né? www.radiosprock.com.br. E também para quem quiser conhecer o Instituto, o site é www.institutoicbr.org.br, tá bom? E se vocês quiserem também seguir meu canal aí no YouTube, né? Você coloca ali Vanderlei Koyanagi ou Deco Koyanagi, como eu sou mais conhecido. E você vai ter ali também uma série de vídeos que eu já fiz e que eu vou agora continuar fazendo para vocês, tá? Falando sobre guitarristas, sobre instrumentos, sobre equipamentos, etc. Nessa rádio web SP Rock eu também tenho um programa às segundas-feiras, né, às 8h30, que chama Palheta e Companhia, né? Que a gente ali também fala sobre instrumentos, fala sobre guitarristas, fala sobre equipamentos. E em breve a gente vai ter ali também entrevistas com músicos, com gente da área, e que vai passar também informações da carreira deles, e também de gostos musicais, gostos por instrumentos, etc, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo não foi planejado, eu peguei aqui meu tempo de sobra, que eu não estou trabalhando hoje no Instituto, e fiz esse vídeo para passar essas informações que eu queria ter passado já sobre as famosas Stratocasters, né? Mas não foi um vídeo planejado, eu espero fazer outros vídeos aí para vocês logo em seguida, com mais planejamento e mais informações que eu puder ter sobre Stratocasters e outros assuntos de outras guitarras, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até mais, boa semana para vocês.